A paz do Senhor, meus irmãos. Que prazer estar aqui, junto com os meus amigos, com essa equipe maravilhosa, para a gente poder louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. E nós vamos começar cantando uma canção que fala que o teu reino, que o reino dEle é eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. A gente está num lugar, às vezes, tão injusto, né? As pessoas são injustas, às vezes cruéis. Mas o reino do nosso Pai, Ele é firmado em igualdade, justiça. O nosso Deus é um Deus bondoso. E nós vamos cantar essa canção que fala do reino do nosso Pai. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
nós somos a tua igreja e nós queremos te adorar, nós queremos viver uma vida que exalta o nome do Senhor. E essa próxima canção, ela fala: vitorioso és. O inferno não prevaleceu. Apesar de tanta coisa ruim que às vezes a gente vê, o nosso Deus é vencedor. Ele é vitorioso. E essa canção, ela fala sobre isso. E nós vamos cantá-la agora com alegria. Obrigado, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá resistir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, teu nome não muda, Senhor. As tuas promessas não mudam. Oh, Senhor. Oh, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus.
nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. O teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós podemos descansar nesse que é poderoso para nos sustentar, é poderoso para cumprir aquilo que prometeu, é poderoso para nos acalmar também no meio da tempestade, no meio do furacão. Nós podemos cantar: descansarei. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar
Obrigado, Jesus. Nós queremos descansar, sim, Senhor, confiantes de que o Senhor é Deus, que o Senhor não falha, e que os propósitos e as promessas do Senhor irão se cumprir, Pai. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, cada membro, cada família, Pai. Nós queremos estar ancorados no Senhor, firmados no Senhor, que é a nossa rocha firme e fiel. Santo é o teu nome, Senhor. Te entronizamos, Pai. Te entronizamos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço aos queridos irmãos e irmãs da IEMP que eventualmente vão ver esta fala que estamos iniciando agora. Mas antes de continuar, eu gostaria de orar, colocando esse tempo nosso na presença do Senhor, para que Ele nos dê entendimento, discernimento e as colocações adequadas para que a gente faça com respeito, com amor, com prudência, com carinho, a abordagem da palavra e as reflexões sobre o tema que pretendemos trazer. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, por esse dia, por esse momento de reflexão. E assim, Senhor, como eu considero que fui edificado ao pensar, ao refletir sobre isso, que aqueles que ouvirem possam de alguma forma também, Senhor, serem edificados, serem aprimorados no entendimento da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que o nosso entendimento da palavra não é uma construção de um dia só, mas é uma construção, Senhor, que é feita progressivamente, todos os dias, todos os momentos que refletimos sobre a Tua palavra, ou que sobre ela ouvimos em pregações, em encontros, em estudos bíblicos, em nossas reflexões e tudo. Assim, Senhor, pedimos a orientação do Teu Espírito Santo, pedimos a Tua direção, para que aqui, Senhor, possamos honrá-lo e glorificá-lo com tudo aquilo que vamos dizer e compartilhar. Em nome de Jesus, Senhor. Sim, eu gostaria de comentar hoje uma reflexão sobre duas palavras interessantes que surgem na Bíblia, em formatos às vezes distintos, como sinônimos, mas que elas são uma base, a compreensão delas é uma base para nós compreendermos o nosso posicionamento, a nossa caracterização da nossa fé, dos nossos princípios cristãos. As duas palavras são crendice e credo. Mas como base para isso, eu convidaria que nós lêssemos hoje 2 versículos bíblicos que vão fundamentar a minha reflexão a partir deles. O primeiro versículo está em Atos 2, versículo 38, e nos lembramos que Atos 2, basicamente, nós encontramos um belíssimo discurso na Bíblia, uma pregação, uma fala muito especial do apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém e que tiveram a oportunidade de ouvi-lo, ele fez um discurso contundente, preciso, bonito, claríssimo, sobre, fundamentalmente, o que o judeu precisava fazer para sair da sua condição de viver segundo a lei no Antigo Testamento e passar a viver sob a graça que Jesus trouxe e que é a graça que foi ensinada por Jesus, e depois nós fomos tendo dela uma compreensão mais ampla, mais profunda, na medida que os apóstolos pregaram, ensinaram sobre aquilo que Jesus ensinou a eles. Então nós vemos que em Atos 2:38, a minha versão diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados,
e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa, o 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Aqui, a palavra-chave desse versículo é a palavra arrependimento, porque Pedro estava conclamando os judeus que eles deixassem a sua posição de estarem presos à lei e passassem então a compreender a boa nova, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus viveu para a nossa redenção. E por trás, o dentro, junto dessa palavra, arrependei-vos, arrepender, está a palavra crer. Sem crer em alguma coisa, nós não podemos arrepender de outra coisa que estamos fazendo e mudar o nosso curso. Então eles estavam convidando as pessoas que com arrependimento eles passassem a crer no Senhor Jesus de uma forma efetiva e mudar o seu jeito de viver. O outro versículo que nós vemos está também em Atos, no capítulo 16, versículo 31, que retrata um momento, um tempo em que Paulo e Silas estavam na prisão e eles tiveram contato com o responsável pela prisão, com prisioneiros que estavam ali e certamente com outras pessoas que presenciaram esse fato que a Bíblia não relata em detalhes, né? Mas a situação o carcereiro ficou tão impressionado com aquela situação que aconteceu na prisão, de que a prisão praticamente ficou aberta, as cadeias que prendiam os presos se soltaram, mas eles não saíram, eles não fugiram, Paulo não saiu, e Paulo então teve a oportunidade de dar um testemunho maravilhoso ali na prisão. E no versículo 31, como consequência do testemunho de Paulo, nós percebemos ainda no 30 que o carcereiro perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Vejam bem que Paulo já estava falando agora, não como um judeu, mas Paulo estava falando como um gentio. E como Paulo respondeu ao gentio, um pouco diferente do que Pedro respondeu ao judeu. Porque enquanto Pedro falou para o judeu arrepender-se, porque eles conheciam a lei, o Antigo Testamento, conheciam a história e tinham a expectativa da vinda de Cristo, nós vemos que o carcereiro, por ser gentio, não tinha esse conhecimento. No entanto, Paulo disse para ele de uma forma muito interessante, começando assim, no 31. Eles responderam, eles quem? Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Aí está uma promessa, e que, crendo em Jesus, a vida do carcereiro seria mudada, porque ele seria salvo em Jesus e teria em Jesus, através da ação do Espírito Santo na vida dele, a possibilidade de uma profunda transformação para uma nova vida, segundo a orientação que Jesus nos deu aos discípulos para que eles ensinassem e que dá para nós hoje através dos ensinamentos que recebemos. Bom, qual é então a ideia de nós pegarmos essa palavra arrepender e passar a crer de uma outra forma, e a palavra para o gentio crer? A ideia está presa que nós precisamos, nós cremos, nós acreditamos em alguma coisa. Então, se nós acreditamos em alguma coisa, a primeira palavra que eu vou comentar aqui de forma breve, e nós não vamos dedicar mais tempo a ela, é a palavra crendice. O que significa, então, modernamente,
e talvez há mais tempo a palavra crendice, ou crença, de forma assim distorcida, de forma popular, de forma genérica, de forma não fundamentada. Crendice significa uma crença absurda, sem base na razão ou no conhecimento, né? Enquanto a crendice, então, ela caminha para a superstição. Por quê? A crendice significa que ela não tem fundamento. Ela não está caracterizada pelo entendimento, pela razão, pelo suporte de alguma coisa que faz com que a crendice tenha validade. Então, por exemplo, a pessoa falar, encontrar um gato preto na rua a tal hora da noite, significa isso, isso e isso. Se você colocar a sua vassoura para cima, atrás da porta, quando chega uma visita indesejada, vai fazer com que essa visita saia mais rápido da sua casa. Você nunca levantar com o pé esquerdo, colocando o pé esquerdo primeiro no chão, porque isso pode não te fazer bem, vai te fazer adoecer. E aí nós podemos nominar todas as crendices populares que no Brasil tem, qualquer cultura tem a sua crendice. Mas ela então é algo considerado absurdo, desproposital, sem base na razão, sem base no conhecimento, sem base em evidências. E da mesma forma que nós encontramos a crendice na sociedade, no contexto popular, nós podemos também na igreja encontrar crendices por falta de um entendimento claro da palavra, por não ter discernimento da palavra do Senhor e por usá-la de maneira distorcida, usando às vezes a própria palavra do Senhor como um amuleto e não no sentido real que ela quer nos ensinar alguma coisa. A outra palavra que nós temos a partir daí é a palavra credo. Se nós substantivamos essa palavra, então, credo, ela significa, no contexto do dicionário moderno do Michaelis, por exemplo, eu peguei aqui a definição do Michaelis, vai ser basicamente uma definição que nós vamos usar, que significa o seguinte: credo, profissão de fé, convicção, crença, doutrina, programa ou conjunto de princípios por que se rege uma pessoa, uma comunidade. Vejamos bem que, então, crendice e credo, apesar de ter a mesma raiz na palavra, ela tem significados completamente distintos para nós hoje. Então, nós vamos entender que a crendice é considerado pelos historiadores, pelos estudiosos, que a crendice fez parte da humanidade desde os seus primórdios. O homem que não conhece ao Deus verdadeiro, ele cria crendices para ele viver a sua espiritualidade, de alguma forma. Mas, então, nós vamos perceber que a crendice tem as mais diversas origens, porque ela origina de vivências de uma comunidade que não fundamenta aquela experiência que se torna uma crendice na razão, no conhecimento, no bom senso, mas apenas na emoção, e converte essa emoção numa situação como sendo uma verdade e passa, de alguma forma, a sofrer a influência disso. Mas nós vamos perceber algumas características na crendice. Vamos perceber que a crendice é uma condição em que a pessoa se encontra, mas que não tem nenhum poder de fato para mudar o curso da vida dela, para transformá-la.
A crendice, então, não transformando a pessoa, não pode salvá-la de uma determinada situação ruim que ela vive e transferi-la para uma situação boa. Como, por exemplo, Jesus fez. Jesus nos tira de uma condição de condenação, de pecado, para uma condição de salvação, de livres nele, né? A crendice jamais fez ou fará isso com alguém. E uma característica que os estudiosos falam é que todas as pessoas que têm qualquer tipo de crendice pela qual eles balizam a sua vida, a crendice controla a pessoa de tal forma que ela nunca é liberta. O conceito que se tem que qualquer pessoa que vive sobre crendices, desde horóscopos até colocar a vassoura em pé atrás da porta e coisas semelhantes, não são pessoas livres do ponto de vista emocional, espiritual, porque elas são sempre dependentes da sua crendice para elas darem o próximo passo. Então a crendice as controla e elas não são libertas. Ao contrário, nós vamos ver que o credo, ele surgiu de uma necessidade fundamental bem no início da igreja já primitiva. E é considerado que o credo, que nós entendemos hoje como sendo o credo dos apóstolos, ele estava mais ou menos quase consolidado de 3 a 4 séculos depois da morte de Cristo. Isso porque vamos perceber duas coisas. Na igreja primitiva, a igreja era constituída de pessoas de diferentes perfis. Não só diferentes perfis sociais, mas a igreja primitiva, ao contrário da sociedade da época, quase todas as sociedades, a igreja primitiva já acolhia, sem distinção, homens, mulheres, crianças, velhos, pessoas de qualquer etnia, ricos e pobres. Por isso, a igreja primitiva tinha a característica de ser uma igreja católica. Por favor, nós não estamos falando católica romana, nós estamos falando no sentido original aqui da igreja católica. Ao contrário das sociedades, por exemplo, em que a maioria das sociedades não considerava cidadãos, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros. Então, as religiões, elas eram segmentadas por grupos, em que um grupo usufruía de todos os benefícios daquela religião, enquanto os outros grupos apenas serviam aquele grupo que se beneficiava da religião que eles tinham. A igreja primitiva, a igreja cristã, a igreja verdadeira, ela eliminou esse perfil. E uma das características também que a igreja tinha, além disso, ela tinha poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Então, essencialmente, a igreja vivia do que a gente conhece como oralidade relacional, em que as pessoas se comunicavam muito, mas aqueles que eram mais informados, que eram mais letrados, treinavam os outros menos informados, e as verdades básicas do Evangelho, as verdades básicas da Boa Nova, os ensinos dos apóstolos, eles eram reproduzidos de forma escrita e lida pelas pessoas estudadas da época, e para as pessoas que não tinham esse nível cultural, o ensino, então, era feito mais por oralidade. Por isso que as pessoas participavam ativamente da vida da igreja nas suas diferentes formatos de reunião. Bom, mas desde o tempo da igreja primitiva, que ela teve as perseguições, principalmente nos 3 primeiros séculos, e a perseguição da igreja, um marco histórico da perseguição da igreja foi a morte de Estevão, e
outros momentos de perseguição da igreja em diferentes tempos da sua história aconteceram e acontecem até hoje. Nós poderemos exemplificar tempos modernos, a igreja na Coreia do Norte, onde talvez seja onde os cristãos no momento tenham a perseguição mais cruel, mais brutal. Se darmos um outro exemplo na Idade Média, nós vamos perceber quando a igreja perseguia através da Inquisição pessoas que eram consideradas hereges, né? E eram levadas à fogueira, por exemplo. E vamos ver no início então da igreja, retomando aquela base, como foi a perseguição com os discípulos e muitos outros cristãos no tempo que os discípulos viveram, em outros tempos após eles. Então, naquele tempo da igreja primitiva, nos primeiros séculos, uma coisa que a igreja já tinha, à semelhança que nós temos hoje, é muita gente infiltrada na igreja, levando heresias. Desde judaizantes até filósofos, e levavam heresias para a igreja, tentando convencer as pessoas de mudar o seu perfil da sua crença, se afastar do verdadeiro evangelho e aderir às suas historietas heréticas, os seus visões filosóficas, ou retorno ao Antigo Testamento, pregando as obras, como nós vemos aí muito bem descrito nas cartas e no livro de Atos. Bom, como a igreja então tinha uma tradição de oralidade, como pouca gente tinha acesso à leitura e à escrita, e como as pessoas precisavam de uma identidade para que elas se identificassem claramente, os primeiros cristãos tiveram uma ideia mais que brilhante. Foi a ideia de criar um passaporte oral, praticamente, para os cristãos. E o que esse passaporte era? Vamos imaginar hoje, quando nós saímos de nossa casa, nós devemos levar o quê? Um documento. Quando nós vamos viajar para outro país, nós vamos precisar do nosso passaporte. E no aeroporto, que é a porta de entrada para o outro país, na medida que a gente pega um avião, um carro para ir, as autoridades vão conferir o nosso passaporte. E o que é o passaporte em síntese? À semelhança da nossa identidade, da nossa carteira de motorista. É uma síntese das informações fundamentais da nossa vida. Ali tem nosso nome, ali tem endereço, ali tem um número que nos identifica de forma única, ali tem o nome de nossos pais, tem a nossa cidade de origem, nosso país de origem, a nossa data de nascimento. Ou seja, são informações que conferem a nós autenticidade diante da autoridade que analisa o nosso documento. Pois é, os cristãos, nos primeiros séculos, precisavam de um passaporte dessa natureza. Por quê? Porque eles não tinham acesso a livros como nós temos, não tinham acesso à Bíblia como nós temos, não tinham acesso fácil à informação escrita. E a oralidade era a prática comum da comunicação entre as pessoas. Então eles desenvolveram o credo, porque o credo é uma síntese das verdades fundamentais descritas na Bíblia para o cristão. O credo não traz um detalhamento, mas ele traz a essência daquilo que nós, como cristãos, devemos saber, para que nós possamos mostrar em que a gente crê, qual que é o fundamento da nossa fé, qual que é o fundamento da nossa escolha por Jesus e pela vida cristã. E com isso, então, nós vamos perceber
que o credo, então, ele tem algumas características. A primeira, então, que eu já falei, que é uma identidade oral para o cristão. Se ele precisa descrever os princípios fundamentais da sua fé, se ele souber o credo, ele está completamente protegido, porque ele aborda de forma plena os princípios fundamentais para a fé cristã. Segundo, ele é uma síntese, ele não dá detalhes daquilo que cada denominação, por exemplo, os reformados, os batistas, os pentecostais, tem dentro dos seus costumes de fé. Mas ele dá os princípios fundamentais que são comuns a todos esses grupos de crentes, né? Uma outra coisa, o credo ele é católico, mas não é romano. Então há um erro em se pensar que o credo apostólico foi um credo escrito e divulgado pela Igreja Católica Romana. Não, não é verdade. Quando a Igreja Católica Romana surgiu, o credo já era utilizado, praticado nas igrejas de então. Com isso, então, ele é um credo católico. Católico, então, por quê? Porque, como eu falei anteriormente, por ser católico, ele não excluía mulheres, crianças, pessoas de todas as idades, todas as etnias, ricos, pobres, escravos, pretos, brancos, etnias, qualquer uma que fosse. Ao passo que a sociedade da época, ela classificava as pessoas socialmente e excluía as pessoas. Então, não era uma sociedade católica pela inclusão, mas era uma sociedade segmentada pela exclusão de pessoas. Uma outra característica do credo que é interessante é a síntese das verdades fundamentais e contemplando nessas verdades fundamentais de tal forma que quem conhecesse o credo naquela época poderia, com certa facilidade, com certo cuidado no perguntar e no ouvir, saber se alguém que estava pregando uma heresia ou não, estava se afastando da verdade fundamental da Bíblia ou não, porque o credo funciona como um raio-x daquilo que o pregador está dizendo. Então, se a gente conhece o credo, dependendo do posicionamento que a gente ouve alguém falando sobre a palavra, nós podemos perceber se ele está falando inverdades, imprecisões ou não. Então, é interessante quando nós conhecemos os princípios fundamentais do credo, que nos auxilia, principalmente nesse momento atual da nossa sociedade, em que surge uma denominação a cada dia numa esquina surge uma igreja com um nome diferente, e você conhecendo eventualmente o código do credo daquela igreja, se você resolver se interessar por isso, ou se tiver um convite para ir lá, ou para conversar com alguém de lá, alguém tentar te convencer, se você souber o credo de uma determinada organização e denominação, você tem muito mais facilidade para confrontar isso com o credo dos apóstolos e não cair em armadilhas e não começar a crer em todas as abobrinhas que falam com a gente por aí, né? Então, ele é um instrumento de direção, é um instrumento de identificação do posicionamento de alguém diante de Deus, né? E da palavra de Deus. Com isso, então, o credo não pretende de forma alguma, não pretendeu e não pretende ser detalhado, tanto que ele não mudou. Ele muda um pouco, não na sua essência, muda às vezes na sua forma de escrever, mas essencialmente os princípios fundamentais estão estabelecidos ali, como vamos ver, né? E é interessante, nós vamos ver que ele não menciona a Bíblia ou versículos bíblicos.
Isso nos chama a atenção na leitura do credo, como vamos ver. Mas por que ele não menciona a Bíblia, o versículo bíblico? Porque ele é essencialmente uma síntese, que eu escrevi aqui, dos princípios bíblicos, estando plenamente em consonância com a palavra do Senhor. Né? Então o credo serve, simplificadamente, para nos balizar de forma rápida, de forma segura, para o que podemos falar com uma pessoa, afirmar com uma pessoa no tangente à nossa fé, sobre os princípios fundamentais da nossa fé, e de certa forma ele nos dá uma guarida, uma proteção para a gente saber o que são ou não os princípios fundamentais aí da nossa fé. O detalhamento já é uma outra questão que demandaria mais tempo, numa conversa, um cafezinho e coisa assim, né? Mas, com base nisso, então, nós vamos só fazer uma breve referência, que do credo, da palavra credo, da palavra crer, surgiram expressões na gíria que são interjeições que elas significam alguma coisa que te causa espanto ou que te causa repulsa. Quando às vezes a gente ouve a expressão cruz credo, credo em cruz, cruzes, são gírias populares, são interjeições de espanto, de repulsa, que surgiram dentro da sociedade ao longo dos anos e ficaram assim caracterizadas, e muitas persistem até nossos dias, e principalmente as gerações mais velhas do nosso tempo ainda usam muito isso, basicamente porque aqueles que tiveram vivência, experiência, que passaram um tempo de suas vidas na Igreja Católica Romana, naturalmente sofreram a influência de ali ouvir com mais intensidade essas expressões. Bom, vamos então, só para ter uma ideia, fazer uma leitura aqui do Credo dos Apóstolos, que diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, vejam bem, não tem romana, na Santa Igreja Católica, como defini antes, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, nós vamos perceber, infelizmente o tempo não dá, eu eventualmente volto a isso para explicar alguns detalhes aqui, mas o credo começa dizendo: creio em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou só falar essa palavra creio aqui por um instante. Essa palavra creio aqui não é um acreditar frouxo, um acreditar solto, mas é um creio que no sentido original da palavra em latim, quando o credo, por ocasião da época que o credo foi escrito, que ainda havia a influência do Império Romano, e que o latim era a língua oficial praticamente de todas as regiões onde Roma dominava e onde a igreja primitiva iniciou, a palavra creio naquele tempo, e ela deve permanecer assim para nós hoje ao ler o credo, a palavra significava não só crer de forma solta, mas significava, no contexto para a sociedade daquela época, crer em alguma coisa significava ter confiança naquilo que você cria e obedecer àquilo que você cria. Então, crer em Deus significa aqui ter confiança
nesse Deus, o Deus único, o Deus que não é um ídolo, é um Deus verdadeiro, que retrata aqui a imagem do Pai, a figura do Pai, a ação do Pai, Deus Pai, fala de Jesus, Filho, e fala do Espírito Santo, e fala da humanidade de Jesus, quando fala que ele padeceu sob Pôncio Pilatos e teve todas as consequências desse padecimento, como a morte, o sepultamento, a ressurreição, né? E com isso, então, o Espírito Santo veio para agir em nosso favor, e nós experimentarmos a salvação como podemos experimentar. Não dando tempo para nós lermos sobre isso, eu vou só fazer um comparativo aqui, porque no livrinho da Dona Traine, que ela escreveu, a irmã Traine, Andando Juntos, tem o código, o credo da IEMP. Esse credo da IEMP seria interessante que ele fosse lido essa semana por todos, para ter uma noção de que nós temos esse credo. Eu vou até, eventualmente, pedir ao Ivan que ele distribua só essa página do credo, para que a gente possa ler e conhecer isso melhor. Só que o credo da IEMP foi dado o nome de cremos, porque quando a palavra credo foi utilizada no credo dos apóstolos, ela tinha uma conotação individual. Cada pessoa cria naquilo. Quando a IEMP optou pela palavra cremos, não tem nada de errado, mas pelo contrário, a palavra cremos faz uma ampliação, não modificação, uma ampliação do credo dos apóstolos, e ali encaixa alguns detalhes daquilo que a congregação IEMP entende como sendo também, além do credo, daquilo que está no credo dos apóstolos, alguns princípios de regra de fé que professa, como vou ler e encerrar após essa leitura, e oportunamente poderíamos voltar sobre isso se houver de alguma forma algum interesse para a gente explicar com mais clareza, ponto a ponto, talvez o credo. Mas olha que maravilha, que beleza de texto nós temos lá no credo, no cremos da IEMP. Então, cremos. Quando diz cremos, significa que toda aquela congregação supostamente deveria crer naquilo que está escrito aqui. Cremos na inspiração divina, verbal, de todos os livros canônicos das Sagradas Escrituras. Cremos na autoridade das Escrituras como única fonte de doutrina da fé cristã e base da conduta do povo de Deus. Cremos num só Deus, existindo eternamente em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos no nascimento virginal, na sua encarnação e vida sem pecado, nos seus milagres, na sua morte vicária e na reconciliação através do seu sangue, na ressurreição pessoal, literal e corporal. Cremos na personalidade e divindade do Espírito Santo, na sua agência ativa na salvação e no batismo do Espírito Santo, sendo o mesmo um revestimento de poder para servir a Deus nos milagres, dons e ministérios do Espírito Santo, operantes na igreja atual. Cremos na depravação moral do homem e na sua necessidade da obra redentora de Jesus Cristo como único meio para a salvação. Cremos no intento e vontade de Deus de salvar a todos os homens, sem exceção de pessoas, e na plena provisão da obra redentora de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Isso é a Igreja Católica, né? Não romana, vamos dizer. Cremos no livre-arbítrio do homem e na sua obrigação de arrepender-se dos seus pecados e de confiar em Cristo como condição para a sua salvação.
Cremos no dever de todos os cristãos de dedicar-se à promoção do reino de Deus, à oração, à leitura da palavra de Deus e à prática dos mandamentos de Cristo. Cremos na sua santificação pela fé, não sendo um legalismo exterior, e sim uma disposição de conformidade ao caráter de Deus. Cremos no batismo nas águas por imersão. Cremos na responsabilidade financeira dos fiéis como plano financeiro de Deus. Cremos na união espiritual de todos que se tornam coparticipantes da natureza de Cristo, por meio do novo nascimento e uma vida de obediência a Cristo sem distinção de cor, de denominação, de raça, de posição social. Cremos num ponto intermediário no culto, entre o extremo fanatismo e o ultra-ritualismo. Cremos na Santa Ceia franqueada a todos os crentes em plena comunhão com Deus e com sua igreja. Cremos na necessidade de união nas coisas essenciais e na liberdade quanto às secundárias. Essa frase, gente, é tocante, ela é belíssima. Cremos na necessidade de união nas coisas essenciais e na liberdade quanto às secundárias. Cremos na ressurreição dos justos e dos ímpios, os primeiros para a vida eterna e os últimos para a eterna perdição. Certeza do arrebatamento da igreja e da volta pessoal de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino visível aqui na terra. Então, esse cremos, o credo da IEMP, ele não difere em nada do credo apostólico. Ele apenas amplia para dentro daquilo de características de funcionalidade e de princípios de fé detalhados, né, da IEMP. Então, eu encerro convidando a todos que nessa semana deem um tempinho para ler o código, para ler o credo dos apóstolos e para ler o cremos da IEMP. Com certeza seremos muito edificados, teremos um norte muito mais seguro se a gente for conversar com alguém e alguém, por exemplo, falar assim: me passe a sua identidade oral como cristão. O que você crê? Em vez da gente ficar gaguejando e balbuciando, o credo de forma sintética fala os princípios, sem detalhes, daquilo que norteia, que baliza, que fundamenta a nossa escolha de confiança, o crer confiante, o crer de obediência, o crer de caminhar com o Senhor Jesus, obedecendo a tua palavra e tendo plena comunhão católica com nossos irmãos e nossas irmãs e todos aqueles com quem congregamos, que são diferentes de nós, mas que professam o mesmo Senhor que nós professamos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que tenhamos uma semana muito especial. Até. Muito obrigado e um abraço a todos. Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.